Olá, eu me chamo Nathan Alex. Eu vou apresentar agora o meu projeto final para a conclusão do período de engenharia de software. Bem, em resumo inicial, o meu produto é uma ferramenta que busca um uso mais universal, mais didático e muito mais dinâmico para que ele possa ser facilmente usado de norte a sul no país. Bem, antes de falar sobre o projeto em si, eu gostaria de falar um pouco sobre as motivações que levaram à sua criação. Bom, falando um pouco de mim, eu sou filho de duas pessoas que trabalham há vários anos em uma posição de gerência de pessoas, dinheiro ou locais, tanto na área privada como também na área pública. Assim, me inspirando a partir de comuns e constantes reclamações dos meus pais sobre as principais dificuldades enfrentadas por eles em ter um modelo simples de organização e de acesso a informações sobre a empresa ou órgão público que estão gerindo, eu escolhi desenvolver um software que tem a missão de ser capaz de exercer uma função de organização de informações sobre uma microempresa ou pequena empresa, e que seja de fácil uso para qualquer pessoa, sem que seja necessário algum tipo de aula, mini curso de instrução, e que gere uma sensação de conforto durante seu uso. Isto é, uma sensação de usar sem medo de fazer algo errado e não saber consertar ou voltar atrás. Bom, assim nasceu a ferramenta WorkTool, que tem como objetivo atualizar a sua empresa. Agora, partindo para uma área mais profissional, a partir da ideia, é necessário, sobretudo, analisar a sua viabilidade, já que não podemos apenas ser levados pela emoção. Como primeira tarefa, desempenhamos uma análise de mercado sobre se já existiam softwares parecidos que poderiam ser concorrentes na nossa ferramenta. Durante a nossa pesquisa, encontramos os principais concorrentes famosos, que são o Bitrix, o Gestão Clique e o Loiverse. Entretanto, todas essas ferramentas incluem entre si o problema que a nossa ferramenta busca resolver. Elas possuem opções e funções demais, o que enche a tela do usuário e pode a princípio causar um medo no utilizador, no usuário, ou até um espanto nos seus possíveis clientes. Falando agora sobre a análise do público-alvo, que é extremamente necessário após uma análise de mercado, é, o nosso software tem como alvo o pequeno e microempresário brasileiro, visto que é extremamente comum ainda o uso de cadernos físicos para a anotação dos seus departamentos, cargos, e assim ter as principais informações sobre cada funcionário, utilizando um caderno, que é uma coisa do século passado, bem antiga. Por exemplo, em uma grande loja de tecido, um tipo de loja bastante comum no interior, existe dentro dela diversos setores, como o departamento de limpeza, departamento de atendente, departamento de costureiras, o departamento de caixas, e dentro de cada departamento desses existem diferentes cargos, e dentro desses cargos diferentes funcionários, diferentes pessoas. E todos eles possuem um chefe, que normalmente é chamado de gerente, o diretor, podendo ser um funcionário do dono, ou no caso de muitas pequenas ou microempresas no Brasil, o próprio dono. Assim, esse chefe ou dono dessa pequena ou microempresa seria o nosso usuário final. Talvez possa passar pela cabeça que esse tipo de venda e esse público-alvo não seja rentável, mas a principal justificativa para isso seria porque buscar grandes empresas como clientes finais seria uma missão quase impossível, já que essas empresas já possuem setores de TI avançados, que seriam realmente capazes de construir sua própria ferramenta. Além disso, ter como público-alvo micro e pequenas empresas não é uma problemática, visto que, segundo dados do próprio Sebrae, a partir de uma pesquisa feita pela FGV, no Brasil existem mais de 8 milhões de empresas desse tipo, e sozinhas elas correspondem a quase 30% do PIB brasileiro. E um dado com mais relação à nossa aplicação seria que elas correspondem a 52% dos empregos com carteira assinada no país. Entretanto, infelizmente, essas empresas acabam fechando antes de completarem 5 anos de existência, um número bem expressivo. E essa problemática muitas vezes acontece por uma falta de gerência adequada e um real desconhecimento sobre a situação da sua empresa e o tamanho dela. Desse modo, o nosso software busca resolver essa problemática, já que ainda é uma grande problemática com o nível de evolução que é a internet e a tecnologia, a gente ter comerciantes, lojistas e empresários em geral que ainda utilizam um caderno para fazer suas anotações de sua empresa, seus dados, seus funcionários e ter um controle. E assim, com o uso da ferramenta, ele ter um controle maior da nossa WorkTool, ter um controle maior sobre a sua empresa e entender a dimensão e o tamanho dela para que ela possa crescer e evoluir todos os dias. Ainda sobre uma descrição de quem seria o usuário do sistema,
Pode ter ficado um pouco claro, mas é muito importante frisar, já que o usuário do sistema final é o indivíduo responsável pelo planejamento e controle da execução dos trabalhos, que sempre terá como principal função o planejamento, a organização, o controle, a definição de estratégias, isso tudo contando com um controle e um grande conhecimento sobre sua equipe, ou seja, o gerente ou a equipe de gerência, o que pode ser facilmente usado com a nossa ferramenta. Falando agora um pouco sobre o desenvolvimento da ideia, a princípio foi necessário colocar no papel, como é possível observar na apresentação, as ideias da interface de como seria o software. Isso tudo de acordo com um modelo de organização extremamente comum e tradicional nas empresas, que eu consegui ter um acesso realizando busca na internet e perguntas a pessoas que trabalham na área. É, que é meio que a hierarquia de departamentos para cargos e de cargos para funcionários. Bom, sendo um pouco mais técnico para o desenvolvimento desse protótipo, ou desse conceito, foi utilizado no Spring Boot, que faz uso do Frame Spring, tudo isso usando um padrão de arquitetura MVC, que é bem conhecido no mercado e tem anos de uso. Bom, o padrão MVC consiste em uma arquitetura que separa o software em três camadas: a camada de manipulação de dados, chamada Model, a camada de interação do usuário, chamada View, e o controller, que é a camada de controle. Isso já foi abordado durante dos seminários, o meu, inclusive, e nas aulas da cadeira, que é sempre bom, mas é sempre bom a gente repetir e frisar, já que o padrão MVC é muito famoso e muito bem aceito. É recomendável acompanhar essa explicação pela imagem no canto inferior esquerdo, onde tem um desenho explicando a MVC de maneira resumida. Bom, a arquitetura MVC consiste no quando o controle recebe a requisição, ele se comunica com o model e o model faz uma conexão com o banco de dados. E assim o model retorna a requisição do controle com os dados requisitados. Dessa forma, o controle renderiza os dados do navio e a view, por sua vez, devolve os dados renderizados na sua camada para o controle. E assim o controle realiza a sua primeira função de requisição dos dados feita pelo usuário. Agora falando um pouco mais sobre como foi feito o protótipo final, vocês podem observar na tela. Foi usado o TimeLeaf para a construção do front-end, o Spring Boot para a construção do back-end e, como já citado, o framework em Java. Além da escolha de banco de dados em H2, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional escrito em Java, que foi usado para evitar qualquer tipo de problema com compatibilidade em qualquer máquina, mas o projeto tendo ainda sim suporte para vários bancos de dados. Além de toda essa construção técnica, foi observado e pesquisado funcionalidades estimulativas, como até a cor da interface, que foi escolhida como azul, contrastando com o branco, já que, como pesquisas sugerem, a cor azul possui propriedades calmantes e tranquilizantes, que atuam no sistema nervoso e em todo o sistema muscular. Por isso, na cromoterapia, essa cor é usada para o tratamento de problemas de sono e insônia, ou relacionados ao estresse, ajudando a trazer calma e harmonia ao organismo. Assim, tentando buscar mais paz e tranquilidade no estressante dia a dia do trabalho. Bom, além disso, foi buscada um despejo de informações de maneira construtiva e hierárquica. Desse modo, tendo uma construção de interface que apresenta primeiro na leitura, já que nós lemos da esquerda para a direita e cima para baixo, dessa forma uma construção departamento, cargos e funcionários. Assim, cria-se todo esse ecossistema de uso que fornece todas as informações com poucos cliques e de maneira extremamente didática para que qualquer gerente ou responsável consiga utilizar da melhor forma sem maiores complicações. Agora é possível observar um diagrama de casos de uso que contém todo tipo de uso e clique no sistema. E eu vou explicar um por um para que seja fácil de entender e veja como é fácil utilizar o sistema, provando que ele é bastante intuitivo. Vocês podem observar que essa pessoa de terno aqui representa o usuário e todo clique ele pode dar antes de esse clique revelar mais áreas clicáveis, que pode abrir outras áreas em que muda o sistema dá outra informação. Aqui a gente tem uma primeira seta que vem para home, que vai para uma área personalizável, uma área que eu criei pensando em como a empresa pode colocar, como se um bom dia para o gerente, uma mensagem encorajadora para começar o dia. Aqui a gente vê também uma segunda seta saindo do gerente, que vai para a área de departamentos, que aí vai para o cadastro e a listagem de departamentos. Durante o vídeo de demonstração do funcionamento do software será visto melhor, só que agora observando aqui, a gente pode observar cada cliquezinho para onde vai. O cadastramento do departamento vai levar até o nome do departamento, onde você vai selecionar o nome do departamento e salvar o seu departamento. E a partir de salvar e criar um departamento, você consegue listar o seu departamento, criar uma lista de departamento, editar e excluir um departamento. Tendo em vista, claro, que ainda vou apresentar que a exclusão do departamento infere em outras questões que serão explicadas mais à frente no trabalho.
A terceira setinha você pode observar saindo aqui do usuário para a área de cargos, que é seguindo a mesma lógica do departamento, que é cadastrar e listar os cargos presentes na empresa. O cadastro vem para você selecionar o nome da pessoa, o nome do cargo e selecionar o departamento a qual o cargo pertence, clicando em salvar e salvando tudo no seu banco de dados. Agora, na listagem de cargos, você consegue listar a lista de departamentos que é organizada pela lista de cargos. Ou seja, a partir de departamentos, você consegue ver os cargos que estão em cada departamento, também sendo possível editar e excluir cada tipo de cargo. Agora vocês veem uma quarta seta aqui saindo desse usuário que vai para a área de funcionários, que é para o cadastro e a listagem. Vocês podem observar que aqui a opção é muito maior, que aqui quando você cadastra funcionário, você vai cadastrar com o nome completo, salário, data de entrada, talvez a data de saída, que a princípio você pode deixar no mesmo dia da data de entrada, mas a data de saída é para se você quiser ter um controle de pessoas que já passaram pela sua empresa. Você seleciona o cargo dele, a cidade onde ele mora, o logrador, o número, o CEP, o estado que ele complementa a casa dele. Isso você tem um controle de informações sobre quem é o seu funcionário, para caso eventuais problemas, eventuais faltas, eventuais mandar uma correspondência, ou até alguém até a casa deles e ocorrer algum problema. Aqui você também consegue listar os funcionários que vão estar listados por nome, cargo, por data, e também você consegue pesquisar cada um desses num mecanismo de busca. Também sendo possível editar e excluir funcionários. Bom, agora partindo para os principais requisitos funcionais, por serem muitos requisitos funcionais e por eles serem bem repetitivos, mudando apenas o nome e fazendo uma função parecida, eu trouxe apenas alguns que vão conseguir sim, sozinhos, demonstrar o funcionamento do software. Como vocês podem ver essa tabela na apresentação aqui, está a explicação do requisito funcional do sistema. Sendo mais específico, o requisito funcional número 03, que consiste na listagem de departamentos. O usuário clica em listar departamentos e todos os departamentos cadastrados são listados, além de permitir uma edição no nome do departamento, além de também ser possível excluir o departamento em questão, como apareceu para vocês no diagrama. Entretanto, tal função de excluir não poderia ser executada se existisse um cargo e funcionários cadastrados no departamento em questão. Essa medida existe para evitar cliques em falso que poderiam resultar em uma mão de obra ou um novo cadastramento de cargos e de todos os funcionários daquele cargo, já que geralmente apenas um funcionário vai embora ou é demitido, e isso pode ser desempenhado apenas apagando os dados daquele funcionário em questão. Agora, partindo para um outro requisito funcional, o requisito de número 4, que consiste no cadastro de novos cargos em um departamento, o usuário clica em cadastrar novo cargo e digita o nome do novo cargo desejado, selecionando também o departamento ao qual o cargo faz parte. E a partir disso, o sistema tem ainda uma proteção que poderia causar uma grande dor de cabeça, que é a criação sem querer de um cargo existente, ou seja, um clone que poderia atrapalhar e causar duplo registro. Desse modo, esse tipo de proteção e medidas adotadas nesse requisito 3 e 4 se repetem em todos os requisitos que desempenham funções parecidas, com essa blindagem e proteção para o uso. Agora, partindo para os requisitos não funcionais, o protótipo possui dois principais requisitos não funcionais. O primeiro é o foco do projeto, que é o desenvolvimento de um sistema de fácil manuseio, em que os usuários não necessitem de uma preparação ou minicurso para poderem usufruir de todas as funcionalidades do software, tendo pouco conhecimento de informática e já conseguir realizar tudo sem medo algum. E o segundo requisito seria a não necessidade de conexão com a internet para utilizar o sistema, visto que buscando atender de norte a sul no país, em várias mais remotas ou mais interioranas, a conexão de internet é bem estável, o que poderia prejudicar a experiência do usuário e condenar o seu uso. Agora, com todas essas informações em posse, um vídeo demonstrativo do uso do protótipo para melhor elucidar tudo que eu disse e acabar com qualquer dúvida que poderia ter ficado de como funciona o projeto. No vídeo é usado o exemplo do supermercado organizando seus dados, no seu primeiro contato com a WorkTool.
Agora falando sobre a metodologia utilizada, a metodologia escolhida foi a partir de aulas assistidas e pesquisa na internet. A escolhida da vez foi a metodologia Kanban, por ela ser bem prática e bem direta ao ponto. Em resumo, ela é uma metodologia ágil que tem esse termo originário em japonês, Kanban, que significa cartão ou sinalização, e é uma das metodologias ágeis criada para organizar as tarefas de uma empresa, dividindo as tarefas em três tipos: to do, que significa para fazer; done, que significa execução; e done, que significa concluídas. Assim, o to do realmente quer dizer atividades que não começaram, mas precisam ser feitas; o done, atividades que estão em andamento; e o done, as atividades que foram finalizadas pela equipe, ou seja, concluídas. Tudo isso foi organizado na minha agenda por datas e cumprindo assim metas até o protótipo estar pronto, criando uma lista de afazeres, de revisões programadas no que já está feito, desempenhando testes e verificação de bugs no sistema. Bom, agora, propostas sobre evoluções futuras para o projeto. Uma possível evolução para o projeto seria a criação de um servidor para que os usuários conseguissem se conectar na internet e pudessem salvar os seus dados na própria nuvem, e que não dependesse de um banco de dados local da sua máquina, já que isso é um pouco perigoso, por se tratar, se porventura formatarem sem querer ou apagarem os dados. E com as vendas e regrãos iniciais, esperamos que seja possível arrumar um servidor para realizar esse upgrade. Essas foram as principais referências utilizadas no trabalho. Fiz questão de colocar aqui no slide. E assim finalizamos nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e por todos que ouviram até agora.